Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Origem Suprema. Você sabia que muitos arqueólogos e exploradores que se atreveram a abrir tumbas egípcias enfrentaram doenças misteriosas e mortes inexplicáveis? Hoje exploraremos as enigmáticas maldições do Antigo Egito e descobrir se elas eram verdadeiras ou apenas mitos. Prepare-se para mergulhar em uma história de segredos sombrios e consequências assustadoras. No Egito Antigo, a preservação das tumbas e o respeito aos mortos eram levados muito a sério. As maldições começaram como avisos deixados pelos sacerdotes e escritas em hieróglifos nas entradas das tumbas, destinadas a afastar ladrões e profanadores. Esses textos ameaçavam qualquer um que ousasse perturbar o descanso dos faraós, com punições que iam desde doenças até a morte. Para os egípcios, a ideia de amaldiçoar as tumbas era uma forma de proteger o Ka, o espírito vital, e garantir que os mortos descansassem em paz. Esse temor das maldições era tão poderoso que até os próprios egípcios temiam entrar em algumas tumbas. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter descobriu a tumba do faraó Tutankhamon, desencadeando uma série de eventos misteriosos. Logo após a descoberta, Lord Carnarvon, um dos patrocinadores da expedição, morreu de forma repentina. Outros membros da equipe também enfrentaram destinos estranhos e trágicos, alimentando a lenda da maldição do faraó. De acordo com relatos da época, uma inscrição dizia: "A morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar a paz do faraó." Isso levou muitos a acreditar que uma maldição pairava sobre aqueles que invadiram a tumba. A morte de mais de 20 pessoas associadas à expedição tornou a história ainda mais assustadora, deixando o mundo fascinado e cauteloso. Mas será que essas maldições são reais? Ou existem explicações científicas? Muitos estudiosos apontam que o interior das tumbas acumulava bactérias, fungos e gases tóxicos ao longo dos séculos, que poderiam afetar a saúde de quem entrasse sem proteção. Esses contaminantes poderiam causar doenças respiratórias e até infecções graves. Além disso, estudos modernos indicam que o fator psicológico pode ter tido grande influência. As pessoas que acreditavam nas maldições podiam desenvolver sintomas reais devido ao medo extremo, um fenômeno conhecido como efeito nocebo. Esse efeito faz com que a mente produza sintomas físicos intensos, baseados em crenças e medos. Além de Tutankhamon, outras tumbas também possuem histórias de maldições, como a tumba de Amenhotep e o complexo de pirâmides de Saqqara. Acredita-se que as inscrições em alguns desses locais traziam ameaças específicas, com relatos de guardiões espirituais que vigiavam o descanso eterno dos mortos. Essas histórias de maldições moldaram a forma como vemos o Egito até hoje. Elas inspiraram filmes, livros e uma infinidade de teorias sobre o sobrenatural, solidificando a imagem do Egito como uma terra de mistérios e maldições guardadas por seus deuses. As maldições do Antigo Egito seguem sendo um dos maiores mistérios da história. Seja pelo medo, pela ciência ou pelo desconhecido, elas ainda são capazes de nos fascinar e nos desafiar a desvendar o que realmente aconteceu por trás dessas lendas. No próximo episódio, vamos explorar as crenças dos egípcios sobre o pós-vida e entender o que fazia deles uma das civilizações mais espirituais da antiguidade. Não perca!